Não adianta, a gente sempre fala aqui também que não adianta estar na mesma casa se a gente não tem a mesma causa, né? O bom da mesa é que as missões ocultas, elas vêm para fora, né? Às vezes a pessoa está na igreja, mas não está satisfeita. Às vezes tem castelos de areia, né? Os castelos de areia que a gente constrói a partir dos nossos argumentos e não a partir daquilo que é verdade mesmo. E na mesa tudo vem para fora, na mesa tem toque e é importante demais isso. Então o objetivo do CPL mesmo é ajudar os nossos irmãos, ajudar as igrejas que caminham conosco a desenvolver isso dentro da própria casa, né? Porque tem uma forma, cada região tem a sua particularidade, né? Cultural, inclusive. A sua região tem a sua particularidade cultural. Eu estava lendo um artigo há um tempo atrás, alguns anos atrás, que me dizia que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado com menor índice de divórcio. E aí eles falam que, eles afirmam que é por conta da roda do chimarrão. Ou seja, porque eles se juntam em família para matear 2 vezes por dia. Incrível, né, Davi? Uau. De manhã e de noite. Então, assim, eles se assentam na roda, compartilham mate, né? E vão sentando em roda e vão conversando das coisas do dia a dia e pronto. E ali vão consertando as coisas 2 vezes por dia. Se sentam em família para matear, para tomar o chimarrão. E isso colabora para a ausência do divórcio, né? Colabora para que o divórcio não cresça nesse estado. Olha que coisa incrível, gente. Então são coisas simples que a gente precisa praticar na mesa com a nossa liderança. Não é verdade? Porque tem gente que diz, eu gosto de congregar na igreja pequena porque ali a gente tem movimento. Mas a igreja, ela precisa crescer. Jesus deu uma palavra para a gente, que a igreja ela tem que crescer. Né? Crescer na graça e no conhecimento. Agora, o problema é a forma que a gente pega, os caminhos que a gente pega para que isso cresça. Né? Porque crescer é algo natural. Se tiver comunhão, boa alimentação, nutrição correta, certamente vai crescer. Né? Vai crescer. E o indivíduo vai crescer e o coletivo vai crescer. Você tem filho, você não vai ficar dizendo para o teu filho, cresce, meu filho, cresce. Não. É só você alimentá-lo corretamente, nutri-lo corretamente, dar a educação correta, certamente ele vai crescer em graça e em conhecimento. Então, para mim, eu acredito que muita gente, Ricardo, muita gente, pastores que estão aqui, tem medo de crescer por conta disso. Sim. Tem medo de crescer, que acha que vai perder o controle. Na realidade, só cresce quando nós não estamos no controle. Só cresce quando a gente não está mais no controle, né? Existe uma gestão, ok. Existe uma forma, ok. Tudo tem que ter uma forma de ordem. Mas, e justamente a ideia do Senhor é essa, que cresça, que desenvolva, que cada um exerça a sua função, o seu papel no corpo de Cristo. E justamente isso, quando a gente sai do controle, continua na gestão, continua na administração, continua servindo, mas sai do controle, passa de nós, né? Sobrepuja a gente. Então, essa é a ideia. E quando eu penso em ministério transparente, eu lembro de Jacó, quando descascou as varas e colocou na frente do ribeiro para que as ovelhas reproduzissem. Queridos, ovelhas gostam de reproduzir diante de ministérios transparentes. Eita. De ministérios, varas descascadas, elas representam o ministério exposto. Uau. Coisas expostas, sem ter medo, né? E foi interessante que Jacó pegou as varas de 3 árvores, a aveleira, o plátano e o álamo, né? A aveleira, ela é uma das primeiras árvores a florescer quando muda a estação em Israel. Né? É a primeira, ela dá início, é a primícia. Né? O plátano, ele fala, acho que é aquela árvore do Canadá que tem as 5 pontas, né? Fala dos 5 ministérios. E o álamo, ela fala de uma árvore que aguenta a seca, aguenta as dificuldades. Então tem tudo a ver com o ministério mesmo. Né? O ministério tem que florescer, mas ele tem que ser transparente. Jacó descascou as varas, na frente, plantou elas diante do ribeiro e deixou o resto com Deus. Então, meus pastores, meus amigos,
É muito fácil, é muito simples isso. Nós não precisamos fazer nada. Não é nós que fizemos o ministério crescer. Porque se nós fizemos o ministério crescer, é nós que temos que alimentar. Não é verdade? Agora, quando nós tomamos uma posição e nós nos apegamos às palavras, às promessas das Escrituras sobre nós, a gente faz o que Jacó fez, né? Jacó persuadiu e tentou viver da sua forma, mas o dia que ele descansou, sentou na frente, pegou as varas, rasgou elas, começou a descascá-las, tornou elas transparentes, plantou elas no lugar certo, no ribeiro, se assentou e deixou, né, que as ovelhas se reproduzissem. E a Bíblia diz que as ovelhas de Jacó coabitavam uma ovelha branca com uma ovelha branca e nascia uma ovelha listada. Era um negócio esquisito. É assim que acontece. Ninguém consegue explicar como Deus faz. Mas acontece. Deus pega um Zé Mané que nem nós, assim, mal acabado, e coloca para falar e dá certo, né? E às vezes a gente está angustiado, essa semana mesmo, né, Davi? A gente se reuniu aqui no escritório do Mevan Academy, na sala do Mevan Academy, para chorar. A gente chorou, né? Tomando um chimarrão e chorando. E não choramos porque o chimarrão estava quente, não. A gente chorou mesmo. Choramos, abrimos o coração um com o outro, né? E a gente chorou, porque contando as derrotas, né? Contando as derrotas, contando as mazelas. Não é só contando medalhas, né? E a gente chorou, se abraçou e disse: ô, pastor, né? Mostrando as cicatrizes. Coisa boa, pastor Luiz, coisa boa ouvir isso. Então, eu faço isso constantemente e não faço para provocar, não faço por uma questão de estratégia, faço por uma questão de humanidade. Chamo a turma e digo: ó, estou mal, me ajuda aí, eu estou com problema, estou com dificuldade de continuar, eu preciso da oração de vocês, eu preciso me trancar com Deus, eu preciso ficar sozinho, me ajuda. E eles estendem a mão, põem a mão em mim e oram, né? Louvado seja Deus. E é isso aí, gente. Então, nós precisamos dessa transparência no ministério. Como você disse aqui, a gente se juntou, né, Dalton, para chorar. Eu e outros pastores estamos nos juntando para chorar. Irmãos, não é para mostrar medalha, é para chorar, mostrar marcas. Olha, isso aqui foi uma mordida de cachorro, isso aqui foi uma paulada de um demônio, isso aqui foi uma fofoca que fizeram de mim. Olha, essa marca aqui foi uma ofensa, esse soco no olho aqui foi uma ingratidão, e não tem problema nenhum você mostrar as suas marcas, porque quando você chegar na eternidade, você vai ver um judeu lá de 33 anos, marcado pela dor, pela ofensa, pela ingratidão, mas que gerou salvação num povo. Amém. E nós estamos aqui por causa dele. Então é isso, nós precisamos de líderes claros, com varas transparentes. Amém? É isso que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Dalton. Muito bom te ouvir. Deixa eu só terminar aqui, posso falar uma coisinha ainda? Você me dá uma licença aí? Eu estava lendo aqui, o Beto pode me ajudar aqui com isso. É o Chuck Sheldon, o nome dele é Sheldon? É Sheldon ou Sheldon? Chuck Sheldon. É Chuck Sheldon. Ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ó, que o fundamento é Sheldon. É mesmo, Beto? Esses nomes difíceis. Eu acho que é o Chuck Swindoll, né? Swindoll! Ô, Beto, daqui, é o Swindoll! É o Chuck Swindoll. Eu estava aqui, ó, para falar, é o Swindoll. É isso mesmo, tem um W aqui no meio. Não sei o que esse W está fazendo aqui. É o Swindoll. Tem um W aqui. O Chuck Swindoll, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, o fundamento do ministério é o caráter, não é a habilidade profissional. A natureza do ministério é o serviço, não é sendo servido. O motivo do ministério é o amor, não é o dinheiro ou o poder. A medida do ministério é o sacrifício, não é o sucesso. A autoridade do ministério é a submissão, não é a posição. O propósito do ministério é glorificar a Deus, não glorificar a nós mesmos. As ferramentas do ministério é a oração e as escrituras, não o manual de marketing. O privilégio do ministério é o crescimento pessoal, não os números. O poder do ministério é o Espírito Santo, não os programas. O modelo do ministério é Jesus Cristo e não uma corporação ou um homem. Uau. E me permita falar isso, irmãos, com muito respeito aos meus irmãos. Me permita falar isso com muito respeito. Mas a pregação da prosperidade nos nossos dias e da bênção de Deus. Não, eu não estou falando, veja bem,
de uma educação financeira, não é isso. Eu não estou falando quando você senta para ouvir pessoas que vão educar a gente financeiramente. Nós temos essas pessoas aqui no ministério, inclusive. Mas a pregação da prosperidade e da bênção sem responsabilidade formou uma geração que tem baixa tolerância à dor e à frustração. Formou uma geração que não sabe lidar com o sofrimento, com a dor, com a frustração, né? Foi tirado, Davi, a dor do meio da igreja, e nós não podemos perder isso de vista, porque Jesus compara os sinais da sua vinda com as dores de parto. Jesus compara, ele diz que vai ser como as dores de parto, quando uma mulher está para dar à luz. Então nós não podemos tirar a dor do meio da igreja, porque é a dor que nos faz gerar, irmãos. É a dor que nos faz nos posicionar e nos reposicionar. É a dor que identifica que algo está precisando ser transformado no nosso corpo, ou então é algo que está vindo à luz. É isso, gente. Glória a Deus. Agora, a gente tem um ditado aqui entre nós que a gente sempre usa, irmãos, pessoas que não me ajudam com as minhas fraquezas, elas não têm o direito de celebrar as minhas vitórias. Elas não têm. Então, assim, eu particularmente, eu não quero pessoas sentadas à minha mesa que não aprenderam a celebrar com as minhas, não aprenderam com as minhas mazelas. Pessoas que não celebram a minha vida, celebram os dons, né? Tem gente que só celebra os dons da gente, não celebra a vida da gente, não é verdade? Você celebra uma pessoa, meu Deus, que homem de Deus, que mulher abençoada, ok. Um dia essa pessoa fala uma coisa errada, agora falar uma coisa errada não me torna um erro. Fazer uma colocação errada não me torna um erro, não me torna um herege. Porque ser um herege é um estilo de vida herege que depõe contra a verdade de Deus, né? Mas tem pessoas que não celebram a vida da gente, elas celebram o comportamento. Se é bom para elas até você pisar na bola. No dia que você pisa na bola, né? Você, pronto, perdeu, você não é mais o meu modelo, a minha referência. Na realidade, por isso que nós temos que ter expectativas em Jesus. O objetivo do curso Humanizando a Espiritualidade justamente é isso. É deixar claro que nós somos seres humanos, com dificuldades, com mazelas, né? Com problemas que temos que resolver, né? E até foi muito sugestivo a gente fazer essa mentoria na segunda de manhã, né? Que na segunda de manhã, parece que no domingo à noite o pastor prega na igreja, e na segunda de manhã, aquela palavra que ele liberou no domingo, ela encontra ele na segunda, né? E ela começa a ministrar no próprio pastor que ministrou a palavra. Então, foi muito sugestivo a gente fazer essa mentoria segunda pela manhã, porque é o dia de stand-by, é o dia de ficar, né, mais meditando no que foi dito, se aquela palavra, né, Edson, pegou a gente mesmo, puxa, eu falei aquilo, agora eu vou ter que viver. Eu sempre digo, toma cuidado com o que você fala, porque isso vai te encontrar. Né? Jesus fala isso, né? A palavra de Deus fala que nós seremos julgados por aquilo que falamos, né? Tudo aquilo que falamos está diante do Senhor. Então é isso, meu irmão. Glória a Deus. Fortaleza é terra boa, hein? Eita Deus de mistério. Foi forte aí em Fortaleza. A gente tem muita crise aqui. Não pensa que a gente, meu Deus, que povo abençoado, que povo lindo. Não. A gente tem crises aqui, meu irmão. A gente tem crises terríveis aqui. Crise assim, não de identidade não, nós sabemos quem nós somos. Mas a gente tem crise, dificuldade, tem horas assim que dá vontade de montar na bicicleta e pegar o carro e desaparecer, sumir. Por quê? Não, pressão do dia a dia, né? Pressão, às vezes até é o diabo. Não, o diabo não nos incomoda, irmão. O problema são as ofensas, são as dificuldades, são as perseguições, né? Mas isso a gente aprende, Deus edificando. São os Getsêmanes do dia a dia. São os Getsêmanes do dia a dia. Ontem nós falamos sobre isso, né? Foi engraçado que, se você olhar lá para Lucas, acho que é 22, quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. E Jesus não diz que vai defender Pedro, ele diz, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. E Jesus diz assim, Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, Pedro, eu vou usar, o diabo vai ser usado para me ajudar a converter você. Então, é isso, a gente passa as nossas crises aqui também. Então, é muito comum aqui, irmãos,
quando nós estamos gravando os cursos, é muito comum, a gente chora, os câmeras choram, as pessoas que estão aqui fazendo as coberturas choram, é uma unção gostosa, que quem assiste os vídeos fica pensando, estão gravando um curso, botando na internet, não, mas tem uma essência por trás, tem uma coisa gostosa por trás, Télvio, e é isso que realmente a gente quer divulgar, é essa coisa gostosa, essa essência, e que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor guarde as nossas vidas em unidade, e sempre que os irmãos verem, né, sempre que os irmãos verem algum desvio de integridade nas nossas vidas, que os irmãos possam orar por nós e nos ligar, dizer assim, olha pastor, eu percebo aqui esse probleminha, porque vocês também nos ajudam a proteger o nosso coração. Amém? Nós não queremos só divulgar o que nós estamos fazendo, nós queremos também que os irmãos estejam na mesa com a gente para proteger o nosso coração, para nos guardar. Então, peço com muita humildade que os irmãos nos ajudem a divulgar isso, nos ajude a levar esses cursos para outras igrejas da sua cidade, que isso não é um monopólio para nós, isso tem que ser colocado no reino. Hoje nós só estamos na internet por uma palavra de Deus dada em 2009, que o Senhor levaria essa palavra para os 4 cantos da terra. E é isso que nós estamos vivendo. Amém. A ideia justamente é essa, nada pode parar em nós. Jesus deixou bem claro, ele disse assim, quando eu for, eu enviarei o meu Espírito, e ele vos guiará sobre toda a verdade. E ele disse que nós faríamos coisas maiores, né? Faríamos coisas significativas. E nós louvamos ao Senhor. E esse é o modelo de Jesus, a continuidade da vida. Sim. O modelo de Jesus é a continuidade. Então, nós precisamos continuar. Quem diria que a gente, né, estaria com tantos materiais, tantos livros, né? A cada 6 meses um livro novo aqui no Mevan, tantos cursos, tantas igrejas sendo ligadas à nossa plataforma, sendo abertas, né? Em breve vamos começar mais uma igreja na cidade de Goiânia, coisa linda. O que Deus tem feito em todo o globo através dessa plataforma, através dos discípulos que saem dessa casa e são enviados, impulsionados, né? Empoderados através do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acredito que, como diz Jeremias 23:9, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Eu estou como um homem embriagado, como um homem bêbado por causa do Senhor e da sua palavra, a palavra da sua santidade. A gente fala aqui de vez em quando, eu estou chapado, aí a pessoa não entende. Não é? Jeremias fala assim no capítulo 23, versículo 9, ele diz, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem e eu estou como um homem embriagado, ele diz. Eu estou como um homem bêbado por causa do Senhor e da palavra da sua santidade. É assim que eu me sinto, irmãos. Me pego chorando pelos cantos, aí eu penso que é problema, mas não é problema, é crescimento. É a dor do crescimento, é a dor da expansão, é a dor de ter que ver, né, irmãos que estão aqui às vezes 15 anos com a gente, ir embora, começar algo novo em outro lugar, né? Quando nós falávamos aqui com os irmãos lá, né, o Glauber e a Cidéria lá de Juazeiro, meu irmão está lá, foi uma tristeza quando meu irmão foi embora daqui, foi morar em Juazeiro, nós, né, nunca nos separamos assim, e ele foi embora, e os filhos dele estão aqui trabalhando, então, né, nossos pastores indo, Juscelio quando foi para o Sudeste, a Mauri que está se preparando para o Norte, né, agora Felipe Vilela está indo para Goiânia também. Então, assim, gente, né, daqui a pouco, quem sabe, né, Davi? Ninguém sabe, deixa Deus trabalhar. Eu sei. Eu sei também, não vou falar, segredo do Estado. Então, meu Deus. A gente vê tudo isso, a gente fica, os filhos estão indo embora. Não, irmãos, não estão indo embora. Meu coração está, Jeremias 23:9. Então, quando você ouvir o Luiz Hermínio está chapado, chapado é isso. Meus ossos estremecem, eu estou quebrantado dentro de mim, estou como um homem embriagado por causa da palavra e da sua santidade. Me sinto assim.